Boa noite, professor. Vou iniciar a apresentação do roteiro 4.1, que é sobre interligação de portas básicas. Então, aqui está toda a parte de teoria, de preparação de circuitos lógicos, a tabela auxiliar que corroborou os cálculos desse relatório, será explicado mais adiante, a tabela de equivalência, o provador lógico com LED, mas nesse relatório eu utilizei o multímetro para verificação da saída. Então, iniciando a metodologia, foram propostos 5 circuitos, então eu vou explicar cada um deles, conferir com a tabela verdade e depois responder mais 2 questões que foram propostas nesse relatório. Então, a gente colocou primeiramente esse circuito com os 2 CIs na protoboard, ligamos a fonte, colocamos o pino 14 do CI1 no 14 do CI2 e o 7 do CI1 no 7 do CI2, como mostra aqui a simulação. Então, a protoboard está ligada na fonte de 5 volts, 14 do CI1 no 14 do CI2 e 7 no 7. Então, primeira parte confere. A segunda parte é as ligações. Então, a gente liga a porta 4 do 7404 na 1 do 7408 e a 2 do 04 na 2 do 08. Então, a 4 na 1, confere, a 2 na 2, e aqui ele pede mais uma ligação retornando para o CI 7404, que é ligar a porta 3 do 08 na 5 do 04. Então, a 3 do 08 na 5 do 04, e a saída é medida na 6 do 7404, aqui, porta 6 do 7404. As entradas A e B são as portas 3 e 1. Então, as portas 3A e 1B. Então, fizemos essa montagem. Vamos aplicar os níveis lógicos das entradas A e B e verificar a saída. Então, aqui embaixo se encontra a tabela verdade desse circuito proposto. Então, vamos lá. Para os 2 níveis lógicos baixos, 0 e 0, a saída também é um nível lógico baixo. Confere. As 3 próximas configurações devem retornar um nível lógico alto, como mostra aqui a tabela verdade. Então, vamos lá. 0 e 1, nível lógico alto. 1 e 0, nível lógico alto. E, por fim, 1 e 1, nível lógico alto também. Essa tabela verdade representa a função OR, ou seja, aquele arranjo que nós montamos na protoboard proposto pelo roteiro representa também uma porta OR. E conferindo isso na teoria, a saída daquele circuito proposto seria A negado e B negado, tudo isso negado. Pelo teorema de De Morgan, transformamos esse A negado e B negado em A ou B negados, e a negação da negação ou o complemento do complemento de A é o próprio A, ou seja, realmente representa a porta OR. Aqui é a porta lógica OR e o circuito equivalente que nós montamos na protoboard. Vamos para o segundo arranjo, que é esse, usando o CI 7404 e o CI 7400, que é o NOT e o NAND. Então, fizemos essas ligações como mostrado aqui, 04 e 00. A saída 4 do 4 no 1 do 0, então, pino 4 no pino 1, pino 2 no pino 2, pino 2 no pino 2, a saída é verificada no pino 3 do 7400, então a saída é verificada no pino 3 do 7400, e as entradas A e B em 3 e 1 do 7404, 3 e 1 do 7404. Então, vamos iniciar a simulação. Para os 2 níveis lógicos baixos, 0, a saída retorna um nível lógico baixo também. Vamos verificar se está de acordo com a tabela verdade. Sim, todos as outras configurações de entrada devem retornar um nível lógico alto, segundo a nossa tabela verdade. Então, vamos conferir. Para 0 e 1,
nível lógico alto, confere. Para 1 e 0, nível lógico alto, confere. E por fim, para 1 e 1, nível lógico alto, confere também. E mais uma vez, pelo teorema de De Morgan, nós provamos que A negado e B negado, tudo isso negado, é o equivalente que A ou B negado, mais uma vez negado pela configuração, e como o complemento do complemento de A é o próprio A, então realmente representa uma porta OR. Aqui vamos para a terceira configuração proposta, que é o CI7404, inversora, e o CI7402, que é a NOR. Então, aqui está montado. Perdão, aqui a página está carregando, mas o que nós montamos foi ligar a porta 4 do 04 a 2 do 02, a 2 do 4 a 3 do 02 e fazer, por fim, a medição na saída do pino 1 do 7402. As entradas, novamente, eram 3 e 1 do 7404. Aqui, carregou. Então, vamos lá. Saída 4 na porta 2 do 02, confere. Saída 1, ou pino 2, né, na porta 3 do 7402. A saída final, né, a medição é feita no pino 1, saída 1 do 7402, e aqui pinos 1 e 3 de entrada do 7404. Aqui está a tabela verdade desse circuito, do circuito 3, e as três primeiras configurações têm que dar nível lógico baixo, com exceção de quando A e B são nível lógico altos, e então a saída vai dar um nível lógico alto. Então vamos conferir na simulação. Quando os dois estão em 0, nós esperamos um nível lógico baixo. Simulado conferido. Quando apenas um deles está em nível lógico alto, também esperamos o baixo, então simulação confere. O contrário, quando o 1 está no B, é a mesma coisa. E só agora a gente espera um nível lógico alto, que é 1 e 1. Realmente a simulação confere. Essa tabela verdade representa também a tabela verdade da função AND, e provamos novamente pelo teorema de De Morgan que na teoria realmente resulta na função AND. Ou seja, a saída é igual A negado ou B negado negado. Pelo teorema de De Morgan, a gente percebe que essa parte de dentro, A negado ou B negado, pode ser escrita como A e B negado, e o complemento do complemento de A sendo o próprio A saída representa A e B. Então, agora o circuito 4, o CI 7404 e o CI OR 7432 montado aqui. Então, nós colocamos a saída 4 do 04 na 1 do 32 e a 2 do 04 na 2 do 32. Então, aqui mostrado a 4 na 1, como solicitado, e a 2 na 2, como solicitado. A medição é feita na saída 3 do 32 e as entradas são os pinos 3 e 1 do 04. Então, aqui está a tabela verdade. Todos devem apresentar nível lógico alto, com exceção das entradas 1 e 1. Então, vamos iniciar a simulação. 0 e 0, esperamos nível lógico alto, confirmado. Quando só um deles é 1, continuamos esperando nível lógico alto, confere. Vamos trocar aqui para mostrar que permanece o mesmo resultado. Perdão, não foi para baixo aqui. Aí. Nível lógico alto, e só agora nós esperamos nível lógico baixo, com 1 e 1. Então, simulação de acordo com a teoria. Então, essa saída representava A negado ou B negado, e pelo teorema de De Morgan, a gente comprovou que isso é a mesma coisa que A e B negado, e que é a negação da função 3 que a gente estudou aqui em cima. E por último, o último circuito proposto é o 5, é uma porta
é um circuito, um CI que representa um NOR. Aqui, as saídas 2 e 3 desse CI estão interligados, então só a entrada A que importa. A saída é medida no pino 1 do 7402, então vamos lá. A saída é medida no pino 1 do 7402, ele está energizado. E aqui esse verde representa a ligação entre os pinos 2 e 3, realizada nessa parte aqui do circuito. Então, nesse caso, só vai existir A e A, ou seja, a saída B sempre vai ser igual à saída A, pois elas estão interligadas. Então, a tabela verdade fica um pouco diferente. Ela fica dessa maneira, no 5, 0 e 0 e 1 e 1, porque A sempre vai mandar nesse circuito. Está interligado com B, então o B sempre vai ser igual ao A. E aqui a gente está esperando uma inversora. Então, quando A está no positivo, a gente espera um nível lógico baixo, confere. E quando A está em 0, a gente espera um nível lógico alto. Então, simulação confere. E por que isso? Então, aquela porta propõe A ou A negado, e por identidade booleana, A ou A é igual ao A. Então, isso é a mesma coisa, a saída representa a mesma coisa que um A negado, uma inversora. Aqui constam os links da simulação e foram propostas duas questões que eu vou explicar aqui em cima. Foi proposto explicar por que essas duas portas são equivalentes. Então, aqui seria uma porta NOR e uma porta NAND. Então, a explicação é a seguinte. Nas duas, a entrada é única, que nem no exemplo 5 que nós acabamos de realizar. Então, seria 0 e 0 ou 1 e 1. A entrada B é a mesma entrada que A sempre. Então, vamos analisar o primeiro caso. O primeiro caso, a saída seria A ou A negado, porque é uma NOR. Mas, como A ou A é igual a A por identidade booleana, então essa porta representa uma inversora, A negado. E nesse segundo caso, é muito parecido. Só que a porta é uma NAND, então a saída é igual a A e A negado, mas por identidade booleana, A e A também é igual a A. Então essa também representa uma inversora, e é por isso que as portas são equivalentes. E por último, foi proposto elaborar um circuito equivalente ao apresentado abaixo, usando somente portas NAND. Então, é esse circuito com duas portas AND e uma OR, e a gente transformou ele para 5 portas NAND. Aqui também apresenta 5 portas. A função que representa o circuito de cima e o circuito de baixo, pois são equivalentes, é A e B ou A e B negado, os dois. A saída para as duas é a mesma, a tabela verdade foi conferida e é a mesma para as duas, então esses dois circuitos também são equivalentes. E essa foi a apresentação do relatório 4.1. Muito obrigada, boa noite.